A gente começa, claro, falando ainda sobre a situação no Rio Grande do Sul. Aos poucos, a situação no estado começa a ficar menos dramática após as enchentes que atingiram o estado. E lembrando que ontem à noite, pela primeira vez em 19 dias, o nível do rio Guaíba, em Porto Alegre, ficou abaixo dos 4 metros, conforme uma medição feita pela Agência Nacional de Águas e Saneamento. No começo do mês, o Guaíba atingiu um nível máximo de 5,35 metros, superando a histórica cheia de 1941, mas boa parte dos estragos poderia ter sido evitada. Segundo informações do jornal Folha de São Paulo, a Prefeitura de Porto Alegre foi alertada em 2018 sobre o risco de falhas no sistema de bombeamento na região central da cidade em caso de cheia do Guaíba acima da cota de inundação de 3 metros. O centro histórico da capital gaúcha está há 2 semanas debaixo d'água e o sistema criado para impedir as enchentes não funcionou corretamente. Então a gente começa o nosso primeiro giro aqui no Linha de Frente. Eu abro com o Guilherme Mendes. Guilherme, boa tarde para você. E aquela história, né? A discussão grande sobre como se prevenir uma catástrofe nessas proporções. A gente se lembra muito da tragédia da região serrana do Rio de Janeiro em 2011. Bem-vindo mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde a todos, meus colegas da mesa, amigos da audiência aí de casa. Realmente, o que faltou desde sempre foi planejamento e atenção à ciência, não é? Agora começam a aparecer os alertas, os estudos que foram feitos não só recentemente, no ano de 2022 e 2023, mas também desde 2018, como a gente está apontando aqui. E me parece que o poder público, e aí a gente vai falar especificamente do poder público local, o governo do estado do Rio Grande do Sul e prefeituras locais, não investiram o suficiente para, se por um lado não há como evitar uma catástrofe dessas proporções, também é muito importante que se diga, não é? Não há precedentes na quantidade de água que adentrou ao território gaúcho num curto período de tempo, quer dizer, isso é importante se pontuar, né? É uma situação extremamente excepcional. Agora, se não tem como se combater essa excepcionalidade, tem-se sim como promover sistemas e mecanismos de proteção, sobretudo da vida humana. Então, alertas, formas de comunicação justamente para catástrofes. Agora começam a aparecer casos de comunicações erradas, né, em que muitas vezes as prefeituras falaram, olha, a água vai subir, mas não vai subir tanto. Podem permanecer nas suas casas, não há necessidade de se evacuar áreas. E, sim, enfim, uma série de erros administrativos que certamente vitimaram muitas pessoas que não iriam, com certeza, resolver o problema da tragédia, mas certamente poderiam ter minimizado prejuízos e, sobretudo, a perda de vidas. Espero que, da forma mais trágica, esse seja um marco para que daqui para frente o poder público se aproxime e ouça, sobretudo, a ciência, os cientistas. O Brasil produz, e o Rio Grande do Sul tem excelentes universidades federais, que produzem muito conhecimento, inclusive na área da meteorologia, na área de contenção de enchentes, de tragédias, de engenharia avançada. Então, acho que é importante que esse seja um marco para que daqui para frente, não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o território nacional, os governantes se voltem um pouco para a academia, se voltem um pouco para as universidades e dialoguem com aqueles que produzem um melhor conhecimento. Ricardo Rous também aqui conosco no Linha de Frente. Boa tarde para você. E de posse desses números, o que fazer para que haja um planejamento para que tragédias como essa não se repitam? Bem-vindo. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos os colegas que estão aqui presentes. Boa tarde a toda a audiência da Jovem Pan, no Brasil e no mundo. Olha, infelizmente aqui no Brasil nós não temos a cultura de trabalhar a prevenção em nenhum dos âmbitos da federação, nem nos municípios, nem nos estados, nem na União. Nesse caso específico que aconteceu dessa tragédia no Rio Grande do Sul, a prefeitura gastou menos dinheiro do que o exercício anterior, o governo do estado gastou menos dinheiro do que o exercício anterior, o governo federal tem uma lei aprovada desde 2012 que não foi colocado em prática. Nós não temos nenhum plano de prevenção, um protocolo do que fazer nas tragédias Brasil afora. Ano após ano nós estamos tendo tragédias aqui no Brasil, como tem em outros países em especial. Eu tive há pouco nos Estados Unidos, tive a oportunidade de estar lá próximo de 2 furacões lá, não na data do furacão, mas antes, e era monitorado. E eu não sou cidadão americano, mas eu recebia no meu celular alerta o tempo inteiro de como estavam se mexendo, está chegando, está próximo, está nessa rota.
o tempo todo o celular de todo cidadão, e eu que não era cidadão, era um turista, automaticamente isso já, o sistema deles já identificava o meu celular que estava presente naquela região e já mandava alerta para mim. Parece que agora vai se implementar isso no Brasil. Infelizmente, parece que a gente só fecha as portas depois que é roubado, mas há necessidade sim da gente ter um protocolo nacional para a Defesa Civil. Essa lei da Defesa Civil, Tiago, está aprovada desde 2012, não foi colocada em prática. Parece que agora vai ser colocado em prática. O Rio Grande do Sul, a Prefeitura teve alertas anteriores, não fez o trabalho. O governo do Estado, o governador, inclusive, disse que tinha outras agendas prioritárias do que fazer todo um trabalho. Como já foi dito aqui por meu amigo, por meu colega aqui, Guilherme, realmente é uma tragédia de grandes proporções. Não daria para impedir que isso acontecesse, mas dava sim para prevenir uma grande parte, para ter um plano, uma rota de como essas pessoas iam, no caso do rio transbordar, chegar aonde chegou, aonde seriam abrigadas, quais seriam as rotas de fuga. Olha, muita coisa poderia ser prevenida e prevista se tivesse um plano de prevenção em prática. João Belucci também conosco aqui no Linha de Frente. Prevenir, claro, é o melhor remédio, mas a discussão agora vai ser interminável, né? Sobre o que é possível fazer, porque novas catástrofes não estão descartadas. Bem-vindo. Boa tarde, Tiago, todos os colegas da mesa e toda a audiência. Realmente, e é uma questão que ultrapassa os governantes atuais, né? Porque lá no Rio Grande do Sul, tanto na Prefeitura quanto no Estado, a gente já teve PT, PSDB, teve uma grande alternância de poder. Agora, o que se estranha muito é essa questão das obras que tem lá no Guaíba, né? Existe um sistema anti-enchentes e, conforme matérias que saíram na imprensa, são 23 bombas e só 4 bombas, né, de drenar água, de sugar água, funcionaram. Então, é uma coisa assim que deve ser realmente apurada a responsabilidade tanto do Eduardo Leite quanto do prefeito, coisa que tem sido pouco dita, inclusive pelos parlamentares. É motivo de ensejar a responsabilidade, sim, porque foram feitas uma tragédia sem precedentes. A própria geografia do Rio Grande do Sul, a gente olha e fala, só de você olhar o mapa do Rio Grande do Sul, a conclusão é imediata, precisa fazer algum sistema ali anti-enchentes, porque a coisa é assustadora. Vide o tamanho da Lagoa dos Patos, com mais de 300 quilômetros. A gente tem aqui em São Paulo um sistema de piscinões, né? Na divisa São Paulo-Taboão da Serra, você tem um piscinão que esteticamente é horroroso, mas ele resolveu o problema da região. Eu digo isso porque estão resgatando os vídeos antigos do Eduardo Leite, na campanha anterior, falando que ele removeria o muro ali do chamado Cais Mauá, que é um dos muros anti-enchente, mas não ficando muito claro o que seria colocado no lugar. Ou seja, se isso tivesse sido feito, a tragédia poderia ter sido pior. Eu vejo que é uma questão que ultrapassa a gestão atual, mas que deve ensejar a responsabilidade dos governantes atuais pelo fato de lá estarem e não terem feito muita coisa. E que isso sirva de lição, né, Tiago? Porque, assim, é uma tragédia sem precedentes, o número de mortos não para de aumentar, porque ainda tem lugar que está com água, tem muitos desaparecidos. Então, assim, que sirva de lição de uma vez por todas e que a gente discuta de uma vez por todas o pacto federativo, porque a gente é uma falsa federação. O Rio Grande do Sul estima-se um déficit de 40 bi entre o que ele arrecada de imposto federal e o que volta de investimento para ele. Então, a gente precisa ser uma federação efetiva, não ficar brincando de pagar a União e ter pouco retorno. Pois é. Diogo da Luz, dentro de toda essa discussão que a gente está fazendo aqui, a gente se lembra, né, das enchentes históricas de São Paulo, nada se compara com o que o Sul viveu, mas lembro na área da Praça Charles Miller, aqui na Zona Oeste de São Paulo, lá inundava sempre, mas foi feito um grande processo, isso já há alguns anos, né? E aquela região não sofre mais com as enchentes. É claro que nós estamos diante de catástrofes, são extremas, né? Mas qual que seria a possibilidade, qual seria essa discussão? Bem-vindo. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui mais uma vez, infelizmente falando de uma coisa tão trágica, né? Mas eu acho que há problemas pontuais, especialmente em Porto Alegre, houveram erros assim inexplicáveis, injustificáveis, até porque aquelas comportas ali tinham problemas já na campanha de 2020 para a prefeitura. O prefeito, o então candidato e atual prefeito fez campanha dizendo que aquilo precisava ser resolvido e acabou não dando a devida atenção. Mas a gente precisa ver que é um problema muito mais do Brasil como Estado. O Estado brasileiro todo não leva esse assunto a sério, embora tenha muitos discursos. Vou trazer aqui alguns dados do Conselho Nacional dos Municípios levantados na semana passada. Nos últimos 11 anos, segundo o Conselho, o Brasil perdeu 638 bilhões de reais com as chamadas catástrofes climáticas, atingindo 5.233 municípios, praticamente todos os municípios do país, atingindo também
420 milhões de pessoas. Você vai me dizer, mas como assim? Não tem tanta gente assim no Brasil? Porque a maioria das pessoas já foi atingida mais de uma vez e conta cada vez que a pessoa é atingida. 950 mil perderam totalmente as suas casas, isso nesses 11 anos. O governo federal, nesse período, eu não estou falando este ou aquele, os governos federais desse período investiram 9,6 bilhões de reais em prevenção de catástrofe, menos de 1,5% daquilo que se perdeu. Ou seja, não se leva a sério. Posto isso, vale lembrar que, neste caso, foi uma chuva fora do comum que aconteceu no Rio Grande do Sul. Muito grande mesmo, foram mais de 500 milímetros em 4 dias, depois vieram outras chuvas, mas essas foram principais, que alguém pode dizer, isso acontece. Só que aconteceu praticamente no estado inteiro. E quase todas as águas do estado que caem nos rios vão parar em Porto Alegre. O Rio Guaíba e a Lagoa dos Patos, na verdade, são piscinões naturais gigantescos. E nesse aspecto que eu digo que Porto Alegre, Canoas e as cidades próximas ali não souberam se proteger, porque ali é o lugar por onde passam quase todas as águas do estado e eles têm que saber que eles têm uma cidade que começou em época de pescadores na beira do rio e foi crescendo demais e se não fizer proteções ali, isso vai se repetir muitas e muitas vezes. Bom, daqui a pouco a gente vai conversar com um morador de Canoas, né, que é uma cidade da região metropolitana de Porto Alegre, que sofreu e ainda está sofrendo. O Ricardo me chama aqui, mas é bom lembrar o seguinte, né, tem já declarações de alguns ambientalistas dizendo que o sul do país pode viver não só uma situação como essa, mas também situações extremas, ou seja, ele prevê, o Ricardo, uma seca muito severa a partir de agora, assim que a água baixar, ou seja, são eventos extremos, né, e não tem também lugar o estado que acaba sobrevivendo com isso. É verdade, Thiago. Eu queria, antes de comentar essa questão da seca que eu vou pegar, eu queria só tocar num pontinho do nosso contrato social aqui que a gente estava falando, com relação, para que a nossa audiência entenda um pouquinho, o que nós temos aí, vamos chamar de contrato social entre municípios, estados e União, o chamado Pacto Federativo. A importância do que você falou, João, que realmente há um momento, talvez estejamos num momento, tenha passado esse momento já, a gente rever esse pacto federativo. Só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, em 2023, pagou cidadãos que moram no Rio Grande do Sul, através dos seus impostos, que foi para Brasília, esse dinheiro, cerca de 80 bilhões de reais. Brasília devolveu ao Rio Grande do Sul cerca de 13 bilhões de reais. Tem aí um saldo de 67 bilhões de reais de diferença. Desculpa, 66 bilhões de reais de diferença. Hoje se estima a reconstrução do Rio Grande do Sul em torno de 40 bilhões de reais. Então, no fim do dia, nós estamos vivendo uma perversidade nesse contrato que nós temos hoje, o contrato social, nesse pacto federativo, que está prejudicando demais os municípios e os estados, em detrimento da União. O dinheiro vai para Brasília numa quantidade muito grande e volta para alguns estados numa quantidade muito menor do que os estados precisam. Esse pacto federativo a gente precisa ver. Essa questão da seca no Rio Grande do Sul é um problema. E aí nós precisamos muito que no governo federal, para além dos municípios afetados no Rio Grande do Sul e o estado do Rio Grande do Sul, o governo federal, a ministra Marina Silva do Meio Ambiente, tenha pulso, tome a frente desse processo, porque a gente viu praticamente, ela não está nesse processo. Eu não vi a ministra Marina Silva praticamente em momento nenhum com toda essa tragédia. E a gente está falando de uma tragédia climática. Aonde está a ministra do Meio Ambiente do Brasil? É uma pergunta que fica aqui no ar. Ô Guilherme, essa história do Pacto Federativo, de que ponto, ou até que ponto isso ajuda, ou num caso como esse não ajuda muito, não adianta muito ter essa federação se não há uma união de esforços? Eu acredito que nesse caso ajuda pouco pelo seguinte, o que nós estamos vendo aqui, e a gente mencionou diversos exemplos, não é propriamente a falta de recursos. O que houve e a gente detecta com muita clareza é a falta de plano, a falta de ação. Ter ou não mais recursos é óbvio que ajuda qualquer gestão, seja ela municipal, estadual ou o próprio governo federal. Agora, o que se coloca e o que foi muito grave nesse caso do Rio Grande do Sul foram as sucessivas negligências, foram os sucessivos erros de planejamento para contenção. Dinheiro tinha. O governo do estado é que dirigiu mal esses recursos e não investiu nas áreas correlatas à prevenção, correlatas a obras de manutenção. O João aqui falou muito bem, a questão das bombas de 23, apenas 4 funcionando. Isso é gravíssimo. E veja, nós não estamos falando aqui que elas deixaram de funcionar porque não havia recurso
para que elas fossem postas em funcionamento ou feita a manutenção. Simplesmente não funcionaram porque não era uma prioridade. Eu fiquei muito espantado quando o governador vem a público e disse, olha, não, nós somos alertados por algumas academias, por algumas faculdades, alguns cientistas, mas o governo tinha outras agendas. Aí eu pergunto, qual agenda é mais prioritária do que se salvar vidas? Qual agenda é mais prioritária do que se manter o sistema produtivo operante? Qual agenda é mais prioritária do que manter a viabilidade das cidades? Porque numa cidade inundada não acontece nada. Não tem comércio, não tem escola, não tem sistema de saúde. Todas as outras agendas públicas ficam totalmente descartadas e inviabilizadas quando a vida na cidade não pode se dar dentro da sua normalidade. Agora, voltando à tua questão, é óbvio que o Pacto Federativo precisa ser revisto. E o problema não está só no Rio Grande do Sul. Se nós formos pegar aqui no nosso exemplo, no caso de São Paulo, esses números são muito mais assustadores. O Estado recolhe muito mais para a União e recebe extremamente menos. Mas também a gente não pode esquecer de uma outra coisa. Aqui a gente citou alguns números de repasses diretos para os estados. Mas o governo federal também passa muito dinheiro por vias indiretas. Os programas sociais do povo gaúcho e do povo de todo o Brasil que recebe, por exemplo, as bolsas, o Bolsa Família, o ProUni, todos esses programas de incentivo, seja para a escola, seja para fomento de alimentação, isso é dinheiro que o governo federal lança diretamente para os cidadãos e que vai acabar no Estado, vai ser consumido, vai ser gasto ali. Os incentivos fiscais, as desonerações para setores produtivos, esse dinheiro também chega na mão de empresas por todo o Brasil. E o estado do Rio Grande do Sul é um dos estados mais industrializados do país. Vocês hão de lembrar que quando tivemos desoneração de vários setores, uma das maiores produtoras de linha branca do Brasil fica no Rio Grande do Sul. Esse dinheiro chegou lá e de fato, beneficiou não só a empresa, como também os trabalhadores, todo o setor em volta daquela cadeia de produção. Então, acho que assim, esse discurso de aconteceu porque não tinha dinheiro é meio perigoso. Nesse caso, me parece que o problema não foi esse. O que não quer dizer que propriamente as partilhas de receitas estejam sendo justas, não é? O Diogo está pedindo a palavra aqui, em um minutinho, então daqui a pouco a gente vai voltar lá para o Rio Grande do Sul. Diogo. O primeiro é realmente um problema de impacto federativo também. Quando a gente vê que tem 5.233 municípios foram fortemente atingidos por problemas climáticos nos últimos 11 anos. Não dá para dizer que os erros de Porto Alegre foram responsáveis por tudo que aconteceu ali. Existem erros em Porto Alegre, sem dúvida alguma. Em outros lugares, muito provavelmente. Mas foram mais de 300 municípios atingidos por essa chuva gigantesca no Rio Grande do Sul. Então não dá para falar que seja isso. Agora, onde está o erro do Pacto Federativo? 2/3 de toda a arrecadação nacional vai para Brasília. 25%, 1/4, fica nos estados. E apenas 10% nos municípios. Os prefeitos têm que fazer política, passar o chapéu pelos corredores do Congresso e dos ministérios para poder obter algum dinheiro e perdem muito tempo com isso. Esse é um problema sério a resolver. E tem mais, o modelo brasileiro não centraliza só o dinheiro, centraliza as decisões. Você já reparou que não se encontra loteamentos populares em nenhuma cidade grande do Brasil? Não se faz loteamento popular. Por quê? Porque é mau negócio? Não, porque é impeditivo. A legislação federal é tão restritiva que começa dizendo que ninguém pode morar num terreno menor do que 125 metros quadrados, 5 por 25. A maioria das pessoas não tem dinheiro para comprar um terreno desse tamanho. Enquanto numa Faria Lima, eles autorizam apartamentos de 17 metros quadrados, eles dizem que o pobre, o que tem menos dinheiro, precisa de um terreno de 125 metros quadrados. Fora uma série de melhorias. O que acontece? Não há nenhum loteamento popular legal. O resultado é todas as pessoas de menor poder aquisitivo que se mudam para uma cidade grande são obrigadas a se instalar num lugar clandestino, às vistas das prefeituras que nada fazem também. Às vistas dos governos estaduais que nada fazem também. Aí eles vão para beiras de morros, para beiras de rios, para lugares de risco, que são os lugares que têm muito menos valor, e lá acabam se instalando. Se a gente não permitir que essa legislação federal seja extinta e que cada município possa adotar as suas regras de acordo com as suas necessidades e em melhor entendimento com os estados, e não com Brasília,
realmente a gente não vai resolver esse problema jamais.